Olá, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima aula. E hoje nós vamos falar sobre a magnífica fábrica do TT. Gente, essa aula está recheada. Inclusive, já vou preparar vocês aqui. Por quê? Porque vira e mexe eu vou estar virando aqui. Porque eu vou pegar alguns itens para que eu possa ir mostrando para vocês durante a aula, tá bom? E, ó, essa aula é a aula-chave. Eu digo assim, não vou dizer que é a aula mais importante, porque todas têm tem coisas muito importantes que vão ajudar demais vocês no pós-parto e na amamentação. Mas essa daqui, ela vai dar muitos ensinamentos. Então, papel e caneta na mão, certo? Vamos lá. O que a gente precisa entender? Vamos começar a entender um pouquinho sobre o seio, né? Gente, primeiro, leite, já quero que vocês gravem aí. Leite é produzido por hormônios, certo? Os hormônios são os responsáveis por fazer a fabricação do leite. Então, vamos lá, quero que vocês já anotem aí. Prolactina é um hormônio, ocitocina, outro hormônio. E o fator inibidor de lactação é outro fator que também funciona para mexer com essa fábrica toda aí do TT. Isso aqui é o que faz a fábrica do TT funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Prolactina, ela vai produzir o leite. É ela que vai fabricar o leite. Gravem isso. Ocitocina, ela vai fazer a liberação do leite. Já vou mostrar para vocês aqui na imagem para vocês entenderem. E o fator inibidor, ele é aquele que vai fazer com que o leite não se exceda na quantidade, não seja produzido nem pouco, nem muito. Entende? Que fica ali no meio termo. Mas vamos lá. O que acontece? Então, a prolactina é um hormônio que vai começar a acionar na hora que esse bebê começa a mamar. Esse bebê começa a mamar e aí a prolactina vem e fala assim, epa, precisamos produzir o leite. E aí o peito começa a encher todas essas glândulas mamárias, estão vendo? Então, aqui, ó, tudo isso aqui, esses caixinhos que nós temos, são as nossas glândulas mamárias, que fica aqui dentro. E aí, a prolactina, na hora que o bebê começa a mamar, a prolactina fala o quê? Epa, preciso produzir leite. E aí, ela começa a encher todos esses caixinhos. E aí, o que acontece? A ocitocina, que é outro hormônio, ela faz a liberação. É como se ela fosse uma outra funcionária da fábrica de TT, que fosse lá e fizesse assim com os caixinhos. Aperta esses caixinhos, para que eles comecem a liberar o leite. Gente, só aqui nessa explicação vocês vão entender diversas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Prolactina vai encher os caixinhos de leite, certo? A ocitocina vai liberar esse leite. Então, a gente aperta, ela vai sair apertando e liberando todos esses caixinhos de leite. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa entender que esses hormônios, eles fazem toda essa fábrica funcionar. E aqui, ó, peito é fábrica. Quanto mais demanda, mais produção. Quanto mais o bebê mamar, mais leite eu vou produzir. Quanto mais demanda eu tiver, mais leite eu vou produzir. E logo também, eu já vou trazer aqui um assunto, tá lá na frente, mas a gente vai falar já um pouquinho aqui. Logo, se a prolactina enche o leite, enche os caixinhos, e a ocitocina aperta os caixinhos, a gente entende que existe um tempo de funcionamento para esse leite ser liberado. Vocês entenderam? Então, quando o bebê está mamando, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as sucções não nutritivas e as sucções nutritivas. O que é isso, Jennifer? Significa que quando esse bebê começa a sugar aqui, esse mamilo, essa areola toda aqui, ele não está recebendo leite logo de imediato. Por quê? Lembra que eu falei? Na hora que ele começa a sugar, a prolactina fala o quê? Epa, preciso encher os vasinhos, certo? Mesmo que você veja saindo leite do seu peito, é em pequena quantidade, tá? Por quê? Porque o ideal não é a gente ter acúmulo de leite por aqui, porque o acúmulo é o que causa as mastites, tá bom? Então, quando o bebê começa a sugar aqui,
A prolactina começa a fabricar o leite e depois de alguns minutos a ocitocina vem ejetando o leite para esse bebê. Entende como é que funciona esse mecanismo? Então, o bebê, ele tá no peito, ele começa a sugar. Suga, 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 preparou, preparou, preparou. De repente, ejeta, ejeta, ejeta leite. Entende? Sai, a ocitocina sai apertando os caixinhos. Então, existe um mecanismo por trás disso. Entender isso, gente, vai fazer com que vocês entendam, pratiquem várias coisas lá no pós-parto, tá bom? Durante a amamentação de vocês. Então, entendemos primeiro que nós temos 3 hormônios que funcionam, que fazem a fábrica do TT funcionar. Prolactina, ocitocina e o fator inibidor, certo? A gente vai falar melhor sobre ele mais para frente, tá? Porque esse fator aqui, ele funciona no primeiro mês de amamentação, mas ele vai dar um boom de funcionamento mesmo ali a partir do 3º mês de amamentação, tá? Mas eu quero que vocês foquem agora na prolactina e ocitocina. Então, entendemos que prolactina vai produzir o leite, ocitocina vai liberar o leite, né? O peito, ele é uma fábrica, então, quanto mais demanda... eu quero aumentar a produção. Aumenta a demanda. Mais estímulo de amamentação. Quanto mais demanda eu tenho, mais produção eu tenho. A mesma coisa serve para o contrário. Quero parar de amamentar, diminui a demanda, que daí a gente vai diminuir a produção, certo? Então, a gente já entendeu que existe um mecanismo por trás disso. Não é o bebê pegou o peito e já está saindo leite à vontade. Não é assim que funciona. Então, o bebê pega o peito, começa a sugar, a gente tem as sucções não nutritivas, e aí a prolactina vai ser ativada, vai encher os caixinhos, e aí ele começa a ter depois as sucções nutritivas, que é quando a ocitocina vem apertando e ejetando todo esse leite, certo? Outra informação importantíssima que eu quero que vocês gravem, para que vocês... Já vou até pegar aqui esse material aqui para a gente entender. Quero que vocês entendam essa outra informação, para que vocês não fiquem todas doidas no pós-parto, tá? Gente, o leite, ele vai demorar a pojadura, que a gente fala. O que é a pojadura, Jennifer? A primeira descida do leite. Quando o leite desce. Vai demorar para acontecer entre 3 a 5 dias do nascimento do bebê. Meu Deus, Jennifer. Até aí, então, esse bebê vai ficar com fome? Não. Nesse começo, nós temos o chamado famoso colostro, importantíssimo para a parte de imunidade desse bebê. Eu falo que é a primeira vacina que esse bebê toma, é o colostro. O estômago do bebê, quando ele nasce, é desse tamanhozinho aqui, ó. Estão vendo? Titiquinha. E o colostro, ele é o suficiente para nutrir e encher esse estômagozinho aqui desse bebê, até a pujadura acontecer. E quando eu digo isso, eu vou bater muito na tecla em relação a ser suficiente, tá bom? Vou bater muito na tecla de dizer não existe leite fraco. Por quê? Porque a gente olha aquilo, né? Muitas vezes lá no pós-parto, eu já vi isso inúmeras vezes. A mulher vai lá, porque eu ensino a fazer a massagem, vou ensinar vocês também. Fazer massagem, a fazer a ordenha manual, pererê. Ela fala assim, Jennifer, mas é muito tiquinho o colostro que tá saindo. E aí a gente começa a desacreditar do potencial do colostro. E começa a ficar com medo, né? Desse bebê não tá sendo saciado. Mas, gente, acredite. Gente, as coisas são feitas de forma natural porque elas funcionam, né? Então, esse colostro, ele é o suficiente para nutrir esse bebê nesses primeiros dias até a pojadura acontecer. E outra coisa, o colostro, ele é pouquinho, não é por acaso, gente. É porque esse bebê ele precisa estimular. Lembra que eu falei? Para que a pojadura aconteça uma pojadura boa, eu preciso ter demanda. O que acontece? Se esse bebê não tiver com vontade de mamar esse peito, o tempo inteiro, praticamente, vocês vão perceber isso no pós-parto. Meu Deus, o guri não larga meu peito. Nesse pós-parto, nesses primeiros dias ali, a gente não vai ter uma boa produção depois. Então, gente, o colostro, ele é o suficiente para nutrir aquele bebê, mas não é o suficiente para deixar aquele bebê sem querer peito por horas. Porque o bebê que não quer peito por horas, a gente dificulta a pojadura acontecer, porque eu preciso ter bebê mamando, 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 mamando.
Entendeu? Eu preciso ter bebê estimulando aquele peito para a pojadura acontecer. Isso acontece muito, a gente vai falar sobre isso melhor mais para frente, quando a gente entra com fórmula para o bebê nos primeiros dias, no primeiro dia de amamentação, com esse receio. Não estou dizendo aqui que não é necessário, que não existem casos que se fazem necessário. Existe sim. Existem bebês que fazem hipoglicemia e que a gente precisa entrar com fórmula. Existem bebês que estão na UTI que a gente precisa entrar com fórmula. Mas não é todos os bebês, entende? E quando a gente entra de forma desnecessária com a fórmula, a gente dificulta a pojadura, porque esse bebê toma a fórmula, fica muito satisfeito, dorme horrores, não quer saber de pegar o peito, não tem estímulo no peito, a produção, a pojadura demora a acontecer. Tá bom? E aí a gente vai virando uma cascata de problemas. Por isso que a gente precisa entender, e eu vou falar para vocês, quando de fato a gente precisa entrar com fórmula, quando a gente não deve entrar com fórmula, não é para todo mundo, não é a todo momento. Entenda o processo. Entender o processo faz com que vocês consigam passar por ele com mais tranquilidade. Então, eu preciso que esse bebê mame. O colostro é o suficiente. Olha o tamanho do estômago desse bebê. Tá bom? É o suficiente. E eu preciso que ele esteja mais aguçado por peito para que eu consiga ter um estímulo maior para que essa pojadura aconteça, certo? Então, primeira coisa a ser dita é isso. Outra coisa, é comum que algumas mulheres, na hora que acontece a pojadura, no dia que vai acontecer a pojadura, elas sintam como se fosse ficar doente, tá? Eu gosto muito de falar isso porque isso assusta. Sinta como se fosse uns calafrios, um corpo estranho, um corpo dolorido, a mama esquenta muito, 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 como se estivesse com febre no peito. O peito fica pesado, tá? E isso são características de uma pojadura, tá bom, gente? E aí, não se assuste em relação a isso. Vai passar. E aí, no outro dia, a mulher acorda com o peito turbinadão, tá bom? De leite. É muito comum. Outro ponto que eu trago aqui, saliva do bebê. A saliva do bebê, ela vai ativar receptores do nosso cérebro para fazer a produção do leite, tá? Então, a saliva do bebê é uma característica muito importante para que a nossa amamentação flua, tá bom? Então, tendo isso aqui, ó, encostado no nosso mamilo, faz com que os nossos receptores mandem mensagem lá para o nosso cérebro falando, epa, tem um bebê aqui que está querendo mamar, bora produzir leite, tá? Por que eu digo isso? Quem já ouviu falar, calma aí, vou achar aqui, quem já ouviu falar do bico de silicone? Esse bendito aqui, ó. Tá vendo? O bichinho é transparente até. Que se tinha muito o mito, né, de que a gente precisava usar bico de silicone, mulheres que não têm bico do peito, né, o bico do peito, mamilo para fora, a gente vai falar sobre isso também, e em relação à questão de machucado, o peito está muito machucado, enfim. Só que o bico de silicone, primeiro, o bico de silicone, ele vai tirar o contato da saliva desse bebê com o seu seio, e isso vai impactar na produção de leite. Inclusive, lembra que eu falei que o leite, ele vai ser produzido, a questão da parte de imunidade desse bebê, de acordo com que o bebê está doente, se o bebê estiver doentinho ali, a saliva que encosta no seu peito, vai mostrar para ele quais são os anticorpos que o seu leite precisa conter para ajudar na recuperação desse bebê. Então, a saliva em contato com o seu mamilo já é o suficiente para a gente entender os benefícios dela e largar a mão disso aqui. Tá? Segunda coisa, que eu já vou trazer aí como mito, eu não preciso de mamilo para amamentar. Tá? Então, essa história de que usa bico de silicone para formar o mamilo é mito. Eu não preciso de mamilo para amamentar, eu preciso de areola. Eu preciso que esse bebê abocanhe a maior parte da areola. Vou trazer aqui outra coisa para vocês. Minha régua de peitos. Ó. Então, nós temos peitos de diversos tipos, mamilos maiores, menorzinhos, mamilos planos, que a gente fala,
e os mamilos... Oh, esse aqui é o invertido, desculpa. Ele tem um buraquinho aqui, assim, ele é invertido. E esse aqui é o plano, tá? Todos esses tipos de mamilos amamentam. Por quê? Porque o bebê não pode, não deve abocanhar o seu mamilo. Porque se ele abocanha o seu mamilo, é onde a gente tem as fissuras, os machucados, que daí um monte de mulher desiste de amamentar por causa dessas benditas das fissuras, por pega errada. A gente vai entrar e falar sobre isso. Então, o bebê precisa abocanhar a maior parte da areola, tá? É essa areola que vai fazer com que ele aperte os cachinhos de uva ali, ó, sabe os cachinhos que a ocitocina aperta? Ele vai apertar também e vai fazer com que esse leite seja ejetado. Então, se esse bebê abocanhar a maior parte se o bebê abocanhar o mamilo, vai machucar o seu peito, tá? Por isso que eu falo, a gente não precisamos, tá? De mamilo. Não precisamos fazer uso desse apetrecho aqui, né? Para amamentar, certo? Bom, recapitulando então, como eu disse, anotem, tá? Prolactina, ocitocina, né? Peito é fábrica, quanto mais demanda, mais produção. Após o nascimento, nós vamos ter colostro, que é o suficiente. A pojadura vai acontecer entre o terceiro e o quinto dia do nascimento desse bebê. E a saliva desse bebê é importantíssima para a produção do leite. Aí, como eu disse para vocês, como é que funciona as sucções? Sucções nutritivas, nós temos as sucções nutritivas e as sucções não nutritivas, certo? Então, é aquilo que eu disse para você, não nutritiva, vou começar por aqui, tá? Sucção não nutritiva. O bebê abocanha, começa a mamar e ele vai ativar a prolactina. Ei, prolactina, produz leite aí para mim. Mama, 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 de repente encheu todos os caixinhos. Isso leva cerca, gente, de uns 5 minutinhos, tá? Para acontecer. Encheu todos os caixinhos. Aí a gente vai para a sucção nutritiva, tá? Que daí a ocitocina vem apertando todos os caixinhos e ejetando o leite. A gente tem um sistema para tudo isso acontecer, tá? Não existe leite fraco, gente, não existe leite fraco, não existe o leite que não está sustentando aquele bebê. Porém, existe sim a baixa produção. E a gente vai ter uma aula falando sobre como aumentar a produção de leite, como fazer extração, tá? Não é nessa aula, mas a gente vai falar sobre isso ainda. Então, tem como a gente reverter esse cenário aqui, tá? Mas não existe leite fraco, tá? O seu leite, ele é importantíssimo, traz diversos benefícios e ele é o suficiente para o seu bebê, certo? Cuidados com o seio. Aí, vamos lá, né? Leite desceu, Jennifer, e agora eu tô com o peito aqui turbinado de leite. O que eu faço agora para cuidar do meu seio, para não ter problemas e isso desestimular a minha amamentação? Preciso entender sobre isso. Existem cuidados que a gente precisa fazer. E os cuidados, gente, quando eu digo cuidados, não estou me referindo aos cuidados durante a gestação. Não existe a história de preparar o seio para amamentar. Toma sol, passa a bucha, que mais? Estimula o mamilo para sair, enfim. Não é sobre isso, até porque eu sempre digo, quer preparar seu seio? Busque informação. Prepare a sua mente para amamentar. É isso que vai fazer com que a sua amamentação flua e ela realmente aconteça, tá? Esses cuidados, eles vão acontecer após o nascimento do bebê, quando esse bebê começar a pegar peito. Aí a gente já começa a fazer massagem do seio, que eu vou ensinar para vocês. Vou pegar aqui a minha régua novamente, de peitos. Sempre 3 dedinhos, e nós vamos massagear de forma redondinha, ó, para que a gente consiga amolecer essa mama, não deixar leite empedrado. Leite empedrado causa mastite, tá bom? Então, na hora que desce, nesses primeiros meses de amamentação, a mama enche muito. E se a gente deixa acúmulo de leite aqui, lembra que eu falei, leite é fábrica. Ele tem que fabricar e não ficar guardando leite, tá bom? Ele não é armazém para ficar guardando leite. Então, a gente precisa tirar essas pedrinhas todas aqui, tá bom? E isso a gente faz com massagem. Então, 3 dedinhos, massageando, 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 e até a gente ir destruindo essas pedrinhas e amolecendo esse peito.
Ponto importante, anota. Peito duro faz com que o bebê abocanhe errado e pegue seu mamilo, tá bom? E isso é muito importante, fazer a massagem para amolecer essa mama para esse bebê mamar, tá? Para que a gente não oferte esse peito todo empedrado, todo duro, e aí a hora que o bebê tenta pegar, ele pega seu mamilo porque a boca dele escorrega, não consegue abocanhar da forma correta, tá? Uma das grandes causas de fissura mamilar é isso. Uma das grandes causas de pega errada é isso, peito duro. A mulher não faz a massagem para amolecer esse peito antes de ofertar ele para o bebê, tá? Então, ó, 3 dedinhos aqui, fazendo toda a massagem da mama, em todas as partes, gente. Inclusive aqui, ó, embaixo das axilas e na parte de baixo do seio, que às vezes a gente fica muito aqui em cima, tá? Então, ó, 3 dedinhos em todo o seio, tá? E vai até amolecer. Pode pegar o peito também, ó, e fazer um redondão para soltar tudo lá atrás. Faz um redondão, assim, ó. E aí a gente pega os dedinhos e vem fazendo toda a massagem. Inclusive nessa região da areola, tá? Que aqui cria um monte de pedrinha. E ajuda bastante. Usar leite no próprio mamilo. Então, Jennifer, acabei de terminar de dar de mamar. O bebê largou o peito. Vai lá, tira um pouquinho do leite, passa no mamilo. O leite, ele tem um alto índice de cicatrização, vai regenerar todo o seu mamilo, tá? Qualquer fissurinha, qualquer machucadinho que tenha ficado ali, ele vai regenerar. Usar a rosquinha. Gosto muito dessa coisinha aqui, ó. Porque eu sempre falo, peito seco e com leite. Passa leite e deixa secar. E aí você vai colocar a rosquinha para daí você colocar o sutiã. Para que aquele sutiã não fique pegando aqui no seu mamilo. E a hora que você tem que tirar aquele sutiã, se tem alguma fissurinha, arranca toda a parte de cicatrização. E aquilo machuca todo o peito de novo e dói tudo. Tá bom? Então, ó, coloque a rosquinha. Então, vamos lá. Fiz a massagem todinha, deixei peito molinho, até tirei um pouquinho aqui, fiz a expressão do mamilo, né, que a gente fala, que é tirar um pouquinho do leite. Quando a gente vai tirar, a gente aperta aqui, ó, a areola pro mamilo, tá? Desliza o dedo aqui, certo? Não fica aqui no mamilo apertando o mamilo, porque não vai sair nada. Tem que apertar os cachinhos de uva, tá? Então, aperta os cachinhos aqui e vai até o mamilo. Saiu leite? Passe esse leite todo no mamilo depois da mamada para regenerar. Secou, ali, ó, peito seco. Peito seco, peito precisa estar seco, gente. Cicatrização acontece em lugares secos. Se tiver tudo úmido, abafado, não vai cicatrizar. Então, tirou, passou todinho, secou. Venho com a rosquinha e fecho o sutiã de amamentação, tá bom? E a ordenha de alívio, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente tira um pouquinho do leite com a própria mão. Ordenha de alívio não é feito com maquininha, tá? Maquininha a gente faz extração. A gente vai falar sobre isso. Maquininha a gente faz extração, que é outra, para outra função. Ordenha de alívio a gente só tira para aliviar a mama, para não dar mastite, para conseguir apertar esse peito do bebê. Então, a gente faz a ordenha de alívio, tá bom? Tira um pouquinho do leite, passa no mamilo, ou tira um pouquinho do leite, para dar uma esvaziada, dar uma amolecida nessa mama, para daí dar para o bebê, tá? Observação, compressa morna, Jennifer, devo usar? Né? Nós temos aí diversas essas táticas, né? Meu peito tá muito duro. E aí vai lá debaixo do chuveiro, a pobre da mulher, e faz massagem na água quente, ou faz compressa morna. Não devemos usar, tá? Compressa morna, ela vai produzir mais leite, ela vai estimular, porque a gente faz vasodilatação, as nossas veias se abrem, e aí, ó, dele leite, tá? Então, não devemos usar compressa morna, tá bom? A não ser que a gente tenha uma baixa produção. Aí a gente usa para produzir. Mas se eu tenho uma quantidade boa e aquele negócio está muito cheio de leite, eu estou tentando lidar com tudo aquilo de leite, não entra com compressa morna, nem água quente, nada disso, tá? Porque isso vai aumentar a sua produção, vai aliviar na hora ali, no momento, mas depois vai dobrar a produção do seu peito, tá? Uso de bombinha, a mesma coisa. Eu indico bombinha para outros meios, mas não para alívio de mama.
tá? Então, bombinha a gente pode usar para quem tem baixa produção, a gente pode usar para fazer estoque, para extrair leite, para fazer complementação, a gente vai falar sobre isso tudo. Mas se eu tenho uma boa produção, o negócio ali tá fervendo de leite, e eu entro com bombinha, eu tenho dois estímulos. Eu tenho bebê mamando e bombinha. Isso faz o quê? Meu cérebro entende, epa, aumenta a demanda porque tem mais demanda aí para a gente saciar, tem mais gente querendo mamar, tá? Então, aumenta a produção aí porque tem demanda, tá? Então, isso é muito, muito perigoso. E os coletores, eu até tenho aqui o coletor que a gente não deve usar. As conchas coletoras, tá? Por quê, Jennifer? Isso aqui propicia candidíase mamária, tá? Pensa comigo, coloca aqui esse trem, fecha o meu sutiã e vou seguir a vida. Peito úmido, quentinho, é maravilhoso para fungo e bactéria, tá? E ainda tá lá todo cheio de fissurinha porque acabou de começar a aumentar. Então, a gente aumenta o risco de candidíase mamária. O coletor que eu indico é esse coletor que tá acima aqui, ó. Jennifer, preciso fazer uso. Por quê? Porque eu não aguento mais. Vou dar de mamar, isso acontece com a grande maioria das mulheres. Vou dar de mamar, e aí o peito começa a pingar do outro lado. Né? E aí não tem fralda, não tem nada, não tem rosquinha que dê conta. No momento da mamada, eu falo, pode usar esse coletor aqui. É o coletor buzina que a gente fala, né? Que a gente coloca no peito que não está amamentando enquanto está dando de mamar no outro peito. Porque daí ele não vai estimular, ele não fica sugando o seu peito. Ele só coleta e a coleta dele é lá embaixo. Entendeu? O leite não fica ali em contato com o seu mamilo, deixando o seu mamilo ali todo, né, úmido e quente. E outra, ele é grande, você não vai ficar com ele igual a concha que você coloca de manhã e vai tirar sua noite, tá? Tô sendo exagerada. O coletor grande a gente coloca só na hora da mamada e aí retira. Ele não fica o dia inteiro com ele, certo? Estão anotando, né? Gosto de trazer aqui também os tipos de bomba que nós temos. Então, nós temos hoje, gente, no mercado, diversos aqui, se são só alguns. Bomba manual, a bomba que a gente fala range free, né? Que é a que a gente só coloca ali no sutiã e deixa ela trabalhando. E nós temos as bombas coletoras que a gente precisa da maquininha, tá? Jennifer, você está me indicando bomba? Ah, ainda não, a gente vai falar sobre isso na aula de extração melhor, tá? Só estou mostrando os modelos que nós temos de bombinhas. E aí, o ajuste da produção. Lembra que eu falei para vocês do fator inibidor da lactação? Lá no começo, que eu falei, tem a prolactina, tem a ocitocina e tem o fator inibidor. Agora nós vamos entender. É muito comum que no terceiro mês de pós-parto dessa mulher, as minhas clientes me mandam mensagem assim: Jennifer de Deus, a minha produção caiu. Minha produção caiu, eu acho que não está satisfazendo a criança, está faltando leite, perere, perere, perere. E aí ela já começa assim: não, eu preciso entrar com a técnica para aumentar a produção. E o que eu quero que vocês entendam? Gente, deixa eu só tomar uma água aqui que nós está falando muito. O que eu quero que vocês entendam? Ali com 2, 3 meses após o nascimento do bebê, o nosso corpo ele vai normalizar a produção. Ele vai ter entendido o quanto aquele bebê precisa de leite. E ele vai produzir só aquela quantidade suficiente. Não é, gente, a gente não vai ficar vazando leite. 2 anos que a gente está amamentando, 2 anos o leite tá vazando. Não é assim que funciona. Certo? Então, ali por volta de 2, 3 meses, aquela loucura toda de amamentação, que o peito fica duro, a gente tem que massagear para não dar mastite, vaza tudo, vaza na cama e pinga durante a mamada, isso tudo vai passar e o corpo vai normalizar por causa desse fator de inibição. Esse fator é um termômetro, ele vai entender o quanto aquele bebê precisa. Certo? E aí, aqui, ó, 80% do leite vai ser produzido na hora da mamada. Então, aquela sensação que as mulheres ficam tão acostumadas com o peito cheio, 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 duro e vazando, que na hora que chega nesses 3 meses, o peito fica normal. O peito volta a ser um peito normal, parecendo que tá murcho. E aí as mulheres falam, não tô produzindo, Jennifer, não tô produzindo, tem alguma coisa errada. E não necessariamente, tá, gente? Desculpa. O que está acontecendo é que o fator falou assim:
Lembra que eu falei? Peito é fábrica, não é armazém. O fator regulou tudo e agora ele vai produzir só na hora que o bebê vai mamar. 20% só que vai ficar ali alojado no peito. O restante todo vai ser produzido na hora da mamada, certo? Então a gente precisa entender isso e não desesperar achando que, ai meu Deus, o meu leite está fraco ou eu não estou produzindo bem. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o que seu fator regulou toda a produção da sua amamentação, certo? Isso vai acontecer ali entre o segundo e o terceiro mês do pós-parto, na amamentação desse bebê, certo? E aí, para falar um pouquinho sobre pega correta. Essa daqui, esse aqui é o ponto-chave da amamentação. Por quê? Quando a gente tem uma pega que não está correta, isso dificulta muito a gente progredir a nossa amamentação. Isso dificulta muito o bebê querer mamar. Então, às vezes, desestimula o bebê, desestimula a mãe, por um fator simples, vamos se colocar assim, que é a pega correta. E aí, eu gosto muito de trazer essa observação sobre o laser e sobre a pomada. Você indica, Jennifer? Indico sim. Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar dando de mamar com dor. Porém, a gente precisa entender que isso aqui não é a solução, tá? Se eu não trabalhar isso aqui, se eu não identificar o que eu estou fazendo de errado e corrigir, eu posso fazer uso disso aqui todos os dias, o que não é recomendado, mas enfim, exemplo. Posso fazer uso disso aqui todos os dias, laser pomada, que não vai adiantar, tá? Eu uso, o bebê mama, machuca. Eu uso, o bebê mama, machuca. E a gente fica nesse ciclo até que, se a gente não corrige, a gente desestimula e larga a mão da amamentação, tá? Então, a gente precisa entender bem isso aqui. Eu vou trazer exemplos para vocês, porque eu quero que vocês entendam. Então, a gente vai falar sobre, a barriguinha tem que estar voltada assim, o queixo tem que estar voltado assim, o nariz assim, enfim. Só que o que eu mais quero que vocês entendam, agora a gente vai trazer a criança para a gente conversar. É sobre a forma como você pega esse bebê. A gente precisa ter destreza. Eu costumo falar isso para as meninas. Você está começando a dar de mamar agora, certo? E aí, você precisa de destreza. Não adianta você querer, nesse início da sua amamentação, você querer amamentar dessa primeira forma aqui, ó. Onde, na grande maioria das vezes, fica tudo bagunçado. É peito, é mão de criança, é cabeça de criança, tudo frouxo, tudo solto, e aí acaba que a criança pega errado. Então, a primeira coisa, um bom lugar para se amamentar, tá? E uma boa posição, quando eu falo de você sentar certinho, bem ereta, bem certinho. Por quê? Porque ficar toda solta assim, com o bebê lá longe, isso vai dificultar e fazer com que você faça a pega errada, tá? Uma boa almofada de amamentação auxilia muito, 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 muito. E você aprender a pegar a cabeça desse bebê, porque é o que você vai precisar segurar para, de fato, conseguir colocar esse bebê certinho no peito, tá? Então, tanto com essa mão aqui, então eu envolvo, ó, a cabeça do bebê, quanto com essa mão aqui, que eu também envolvo a cabeça do bebê. Independente da posição, se eu vou amamentar assim, vou até baixar para vocês um pouquinho. Se eu vou amamentar assim, se eu vou amamentar na transversal, né? Se eu vou amamentar cavalinho, então é tudo segurando essa cabeça. Eu preciso que vocês entendam isso, para que a gente consiga fazer uma pega correta, tá? Bebê solto aqui, ó. Primeiro que eles, na hora que você vai dar de mamar, eles querem colocar a mão em tudo. Eles estão desesperados. Aí, coloca o peito aqui, fica o bebê sendo afogado por aquele peito, um rolo, tá? Então, a gente precisa segurar a cabeça do bebê. Então, vamos lá. Olha aqui, essa é a primeira imagem. Amo. Olha a mão certinha, segurando a cabeça do bebê. A outra mão em formato de C,
segurando o seio, tá? Vou colocar aqui, ó, desse lado, ó. Mão segurando a cabeça, mão segurando o peito. Eu vou esfregar esse mamilo em direção ao nariz desse bebê. Por quê? Porque ele precisa fazer assim, ó, abocanhar, abrir bocão para abocanhar a maior parte da areola, não é o seu mamilo. Então, ó, vocês estão percebendo o quanto que a gente encosta o queixinho dele aqui, ó, encosta o queixinho e introduz a boca. É como se fosse um bote, vrum, de cima, de baixo para cima, ó, tum, entendeu? Então, esfrega o mamilo no nariz para ele abrir bocão. Abrir o bocão, você vai colocar a cabeça dele aqui dentro, aqui no peito. Por isso que eu preciso dessa mão aqui, ó, destreza, tá? Para que eu consiga colocar esse bebê no peito. Então, queixinho encostado no peito, barriga com barriga, certo? E narizinho livre. Narizinho livre, tá bom? E a gente fala da gargantinha, vou mostrar para vocês num vídeo que mostra melhor, que é a sucção, a gente vê esse bebê sugando, tá? E não a boca dele quando assim, ó. Não, é a gargantinha sugando, tá? E essa mão que vai fazer toda a diferença. De verdade, em todas as posições. E aí nós temos várias posições. Nós temos a posição convencional, né? Assim, só que adapta ela para você colocar a sua mão e a outra mão no peito, tá? Independente dos lados, uma mão e a outra mão no peito. A transversal, uma mão, ó, a mão na cabeça e a mão no peito, tá? Aqui tudo tem almofada, tá, gente? A outra transversal aqui também, a mão na cabeça e a mão no peito. E temos a cavalinho, que é de frente, tá bom? Mão na cabeça, mão no peito, do mesmo jeito, certo? Então, ó, olha a boquinha que a gente fala, a famosa boquinha de peixinho, né? Os lábios todo para fora, ele vai causar uma sucção, tá? É um vácuo no seio dessa mulher, ó, areola toda abocanhada. Narizinho longe do peito, queixinho encostado no peito. Tá bom? Encontre o erro. Trago aí para vocês. Qual que é a diferença das duas imagens? Olha aqui, primeira imagem, lábio para dentro. Olha aqui, engoliu todo o lábio. Aqui a gente consegue até ver, ó, o lábio tá todo para dentro da boca. O queixinho e o narizinho estão até ok, mas olha a boca. Olha a diferença da segunda foto. Olha o formato da boca de peixinho que aconteceu aqui. Você tá vendo a exposição do lábio todinha, tá? Então, essa aqui foi uma cliente que eu fiz a correção por... A gente já tinha feito aula, já tinha encontrado com ela uma vez, ela me mandou um vídeo, corrigi ela pelo próprio WhatsApp mesmo, e ela já corrigiu e deu super certo. Logo depois, ó, ela retirou o peito. Inclusive, uma outra dica: como é que a gente retira o peito da boca da criança se tá errado? A gente não puxa, porque isso causa machucado no mamilo. A gente introduz o dedinho aqui, ó, e tira. A gente tira o vácuo. Tira o vácuo e aí a gente tira a boca do bebê do peito, tá bom? Aí, olha aqui. Olha essa mamada, que linda. Olha a sucção. Como é que ela acontece? Vou até voltar. Ó, boquinha de peixinho, queixinho encostado, nariz afastado. E ó, o vácuo acontecendo. Gente, gravem isso. Se puder, printa a tela. Printa a tela, porque isso aqui vai fazer com que o seu mamilo não machuque, que você consiga progredir na sua amamentação. Inclusive, fazer com que o estímulo da amamentação aconteça e você tenha produção de leite, tá? É o mesmo bebê. O bebê da aula, esse bebê que estava fazendo um pouquinho errado, a mãe corrigiu, e aí ela me mandou o videozinho acontecendo, a coisa mais linda. Olha como é que tem um vácuo aí acontecendo. Certo? Maior parte da areola, não precisa ser a areola inteira, tá bom? E aí a gente traz os sinais de saciedade desse bebê, né? Então, fralda... Gente, como é que eu sei que o meu bebê, de fato, tá mamando bem, né? Fralda com xixi, nós temos fraldas com xixi, cocôs todos os dias, principalmente no primeiro mês, tá? Então, ele é de um tom esverdeado e depois passa por um amarelado, tá? Mão fecha e depois a mão relaxa. Eu vou trazer para vocês. Mão fechada, o bebê tá com fome. E aí, quando eles vão, eles relaxam, tudo se larga no peito. O famoso bêbado de leite, né? O bebê que tá bêbado de leite.
Então, ele relaxa. Olha essa sensação de saciedade. Olha a boquinha aberta, todo relaxado. Ele esvazia o peito. Então, o bebê consegue esvaziar o peito. E o ganho de peso, tá? Que a gente vê na consulta com o pediatra. Olha aqui as imagens que nós temos. Então, o bebê fica agitado, boca abre, boca fecha, ele tá o tempo todo buscando. E ó a mãozinha, fechadinha. Então, ó, o bebezinho tem fome, ele tá todo estressado. Tá saciado, ele relaxa tudo, abre a mãozinha. E eles largam o peito, tá? Isso é um ponto que eu gosto muito de frisar para vocês. Não tire o bebê do peito sem que ele esteja saciado. Por quê? Porque logo depois ele vai querer mamar de novo. Aí é aquele bebê que você fala, ai, mas ele quer mamar o tempo inteiro. Mas é porque quando ele tá saciado, ele vai largar o próprio peito, certo? Ele vai relaxar e ele larga o peito. Jennifer, quanto tempo dura uma mamada? Pode durar de 20 a 40 minutos, tá? Vai depender de cada bebê. Alimentação. O que eu posso comer, Jennifer? Pode comer de tudo, gente. De tudo. Essa questão de que não pode comer isso, não pode comer aquilo, é mito. Tá? A gente não tem nada na literatura que nos traz, de fato, não posso comer, tá? O bebê é o nosso termômetro. Então, eu sempre falo, observa o bebê. Ah, posso tomar café? Posso comer chocolate? Pode. É claro que a gente indica uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, afinal você está amamentando, tudo isso. Mas você pode comer de tudo e o termômetro vai ser o seu bebê, tá? O leite é produzido por hormônios e não pelo que você come ali no seu intestino, tá bom? Eu gosto muito de trazer esse ponto aqui também, que o povo fala, toma água, e de fato temos que tomar água. Mas tomar água normalmente, tá? 2 a 3 litros de água e não aumentar o consumo exagerado, porque isso pode desencadear problemas de desregulação na nossa bomba de sódio e potássio, que é uma regulação do nosso organismo, e isso pode impactar na nossa produção de leite, tá? Existem alimentos que podem, sim, auxiliar na produção, tá? De leite. Eu vou trazer eles para vocês também. Existem alimentos que podem, mas eu quero que vocês entendam. Eu posso usar de tudo. Eu posso fazer extração de bombinha, eu posso comer todos os alimentos. O que de fato o mais importante é o bebê mamar peito, tá? Nós temos todo o fator de saliva, de sucção certinha, de vínculo, de ocitocina sendo gerada, tudo isso para a produção de leite, tá? Então, vamos lá. Alimentos que podem, né? Alimentos e chás que podem ajudar na produção. Tirem um print dessa tela agora, tá? Então, toda essa parte aqui, chás, tá? E toda a parte aqui, alimentos. Tirem um print dessa tela. São coisas que você pode estar colocando na sua alimentação, inclusive nessa parte de chás. Nós temos as tinturas, tá bom? Que você pode estar utilizando para aumentar a sua produção, se for necessário. Tá bom? E aí eu trago para vocês, para finalizar, alguns mitos, né? Cerveja preta. Vamos lá. Aumenta ou não a produção? Gente, não aumenta, não é a cerveja por si só que aumenta. É o relaxamento que o álcool traz. E aí a gente faz a liberação de ocitocina, que faz com que a gente aumente a produção de leite, mas não é a cerveja. E a gente pode relaxar de outras formas, tá? Então, uma boa massagem, uma boa noite de sono, né? Que é quase muito impossível para quem tem um bebê novinho. Mas isso tudo que traz relaxamento causa também um aumento da produção, certo? E aí a gente tem que se atentar à questão do álcool, tá? Então, a gente não pode tomar álcool durante a amamentação, pelo menos até os 3 meses de vida, tá? Do bebê, que é quando a gente está regulando a amamentação. Depois a gente tem as doses seguras, tá bom? Complementar até o leite descer. Não podemos fazer isso. Lembra? Fazer complemento até o leite descer, por quê? Se a gente entra com complemento de fórmula, o bebê não vai mamar esse peito da forma que precisa ser mamado para que esse leite desça da forma como precisa descer. Fazer uma pojadura decente, tá bom? Mulher não pode comer chocolate, café e feijão, né? E outros, né? Pode comer de tudo. Quem é o termômetro? O bebê, tá bom? Então a gente vai, comi
um feijão hoje, senti que o meu bebê ficou estranho, ou comi algo com leite, senti que o meu bebê piorou, a gente vai fazer o teste, tá bom? Mas enquanto isso, você pode comer de tudo. Bebê acorda à noite, bebê que acorda à noite é porque o leite é fraco, não é isso. O bebê, ele não produz melatonina no primeiro mês de vida, tá? Então, ele tem um pico de cortisol à noite. Então, os bebês, eles acordam à noite, eles trocam a noite pelo dia por causa desses dois fatores. E também isso ajuda na questão de morte neonatal, morte súbita, tá bom? Então, o bebê, ele se mantém mais em alerta, mais acordado e acorda os pais para que diminua muito os riscos de morte súbita. Não é porque o seu leite é fraco, tá bom? Precisa preparar a mama durante a gestação. Como eu disse, a gente precisa preparar o quê? Cabeça. Eu preciso de informação para que eu tenha uma amamentação tranquila e boa, tá bom? Anotem tudo isso que eu estou passando para vocês. O tamanho do seio significa muito. O tamanho do seio significa muito ou pouco leite. Mentira, né? Por quê? Porque a gente precisa de glândulas, prolactina, ocitocina. Lembra? Peito grande, peito pequeno, nada interfere na amamentação, tá? A produção está relacionada a hormônios e a glândulas mamárias, tá bom? Mamilo precisa ser para fora. A gente amamenta com qualquer tipo de mamilo. Afinal, né? A gente precisa da maior parte da areola. Se estressar, seca o leite. Não, gente, a prolactina, que é a que produz o leite, ela não está relacionada com o nosso nível de cortisol e adrenalina, tá bom? Então, independente se está estressado ou não, a gente vai continuar produzindo leite. O que a gente pode acontecer é a ejeção do leite diminuir um pouquinho, porque para quem ejeta o leite é a ocitocina. A ocitocina, o hormônio do amor, e quando a gente está muito estressado, muito cansado, né? Ela dá uma caidinha, ela para um pouquinho de funcionar. Então, a gente pode diminuir a ejeção do leite, mas não a produção de leite, tá? E beber mamar de 3 em 3 horas. Gente, isso aqui é uma observação bem legal que eu gosto de trazer. O bebê ele precisa mamar de 3 em 3 horas dentro da primeira semana de vida até você voltar ao pediatra. E o pediatra bateu o martelo de que esse bebê está ganhando peso, tá? Depois disso, livre demanda. No momento em que o bebê quiser, você não precisa ficar acordando esse bebê para dar de mamar, certo? Dúvidas? Olha que aula boa, recheada de informação. Gente, eu espero que vocês tenham anotado tudo. E revisem essa aula, porque ela vai ajudar muito vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Temos mais aulas sobre amamentação. A gente vai falar sobre sabotadores da amamentação, aula importantíssima. E a gente vai falar um pouquinho também sobre extração de leite, tá bom? Como que a gente vai fazer aí, caso eu tenha uma baixa produção ou queira montar um estoque de leite, tá bom? Até a próxima aula e um beijo.